Amados, muito bom dia. Hoje é terça-feira e é dia 21 de abril do ano da graça de 2026. É muito bom podermos voltar ao nosso encontro aqui pela manhã, depois de uma semana em que não foi possível termos estes momentos. Voltamos sempre com o mesmo foco, olhar para o texto que o Senhor trouxe até ao nosso coração no passado domingo e voltar a digeri-lo e a considerá-lo. E o texto que teve por base a nossa reflexão foi o texto de Atos 2, a partir do versículo 42 a 47. Mas compreender que aquilo que está descrito nestes versículos do livro de Atos vem na sequência dos acontecimentos daquelas últimas semanas, lá há 2000 anos, e que nós também procuramos lembrar, celebrar e procuramos incorporar na nossa caminhada. E lembramos que, de facto, coisas muito importantes aconteceram, fundamentais. O primeiro grande acontecimento e que já celebramos foi o momento da condenação, da acusação, da condenação do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua crucificação, os 3 dias em que esteve sepultado, aquele domingo em que o túmulo ficou vazio, 40 dias em que o Senhor Jesus se manifestou, falou, encontrou-se com os seus discípulos, ensinou, ascendeu aos céus. E agora um segundo grande momento e acontecimento estava para acontecer, o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus tinha feito da vinda, do envio do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos. E a primeira parte do capítulo 2 descreve essa realidade e descreve tudo o que aconteceu naquele dia, um dia tão transformador, em que nós podemos perceber também que o compromisso com a palavra, com a mensagem, tem um efeito transformador, porque naquele dia descreve Lucas que cerca de 3.000 pessoas responderam à mensagem de fé, de arrependimento, de salvação, de vida eterna, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que é Jesus. E então, a partir do versículo 42, Lucas vem-nos dar um quadro daquilo que era a realidade da igreja. Ele está a descrever aquilo que ele viu e, dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, registou para a nossa inspiração hoje. E como lembrava no domingo, tantas vezes olhamos para estes versículos e os consideramos quase impossíveis, porque é um quadro tão perfeito que nós não conseguimos imaginar como é que poderemos vivê-lo. Mas a verdade é que era aquilo que Lucas estava a ver. E de facto estava a acontecer coisas maravilhosas, mas tudo aquilo que estava a acontecer e que acontece hoje connosco, porque eu estou absolutamente convencido que a realidade da igreja daquele tempo não está dependente das pessoas nem das circunstâncias, está dependente daquilo que é o cabeça, Cristo, daquilo que é o grande recurso, o Espírito Santo, que está presente, continua presente hoje, como expressão da vontade e da determinação e da soberania do Pai. A Igreja vai continuar a ser, e nós temos esse privilégio. E este quadro, de facto, precisa de nos desafiar a percebermos que, apesar das dificuldades, porque a Igreja lá, como sabemos, passou por dificuldades também, tal como nós passamos, a Igreja não era perfeita, ela era constituída por homens e mulheres com dificuldades, com limitações, tal como nós. E por isso essa realidade não impediu que Lucas visse este quadro e que ele nos transmitisse e que ele pudesse ser para nós hoje um desafio, uma imagem extraordinária daquilo que o Senhor tem como expectativa para que nós hoje sejamos igreja. E o primeiro aspecto que queria hoje considerar e lembrar novamente e trazer à nossa memória está no início do versículo 42, quando diz, Lucas descreve, olhando para a igreja, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles perseveravam, permaneciam no ensino da palavra. E, amados, lembrar que a palavra era e vai continuar a ser absolutamente essencial, um recurso, uma necessidade essencial para a vida da igreja.
A história do Antigo Testamento mostra-nos muitos momentos em que o povo de Israel se afastava da palavra, esqueceu-se da palavra em alguns momentos, e como isso foi tão destrutivo e tão prejudicial para o povo de Deus. E vemos quando eles se aproximavam de Deus e consideravam a palavra, como isso era abençoador, e isso é algo que tem se repetido e que nós temos visto acontecer ao longo dos 2 últimos anos na história da Igreja. Quando a Igreja se tem esquecido ou afastado da palavra, tem havido prejuízo. Quando nos aproximamos da palavra, quando ela está presente, quando ela é o alicerce, a fonte de alimento da Igreja, o Senhor está presente, Ele manifesta-se e há benefício extraordinário e sobrenatural para nós. Precisamos continuar a investir, amados, precisamos de ler a palavra. Quando estamos juntos aqui, procuramos estudá-la, é muito importante. O Senhor nos vai dando recursos para que juntos possamos ler e ter contacto com a palavra, mas precisamos de ter um contacto diário e permanente com a palavra. Ela é tão importante para a nossa vida espiritual como o alimento que comemos todos os dias. Iremos perecer sem alimento fisicamente, iremos perecer espiritualmente sem a palavra. E precisamos dessa presença. Precisamos de perceber que agora, capacitados pelo Espírito Santo, o Senhor tem esta expectativa que nós, enquanto Igreja, possamos permanecer alicerçados nesta palavra, na sua palavra. Ela que é pão, ela que é alimento para as nossas vidas. Creio que vale a pena voltar a considerar isto e perceber que esta é de facto uma necessidade que todos nós precisamos de satisfazer. E só há um lugar e uma forma de fazer. É lendo, é tendo proximidade, é meditando, é buscando na palavra aquilo que o Senhor quer falar connosco. Fica este desafio para nós hoje e espero que juntos possamos continuar esta caminhada maravilhosa. Sermos Igreja de Jesus Cristo nestes dias. Um forte abraço. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.